Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar nessa aula de Direito Constitucional, aula número 9 de Direito Constitucional, nós vamos conversar sobre Estados Federados. Exatamente, Estados Federados é o ponto na nossa aula de hoje. E o que tem de interessante nessa aula que você tem que ficar ligado para o seu concurso, para a sua prova de OAB? Aqui, ó, bens, competências, regras sobre o governador e regras sobre deputados estaduais. Tudo isso a gente encontra na Constituição da República, do artigo 25 ao artigo 28 da Constituição Federal. Isso aí é matéria certa em concurso público, viu? Vamos lá? Vamos tratar um pouquinho dos Estados Federados. A gente começa aqui com o mapinha do Brasil. Para falar um pouquinho dessa estrutura de Estado, a gente vai falar sobre cada uma das unidades como unidade federada e também um pouquinho sobre o DF. É lógico, nós não vamos falar sobre a peculiaridade de cada um deles, mas sobre as regras que incidem sobre cada uma dessas estruturas brasileiras. Cada estado possui Constituição própria. Esse é um primeiro ponto importantíssimo para a gente observar, que os estados, ao possuírem Constituição própria, eu posso falar que o Estado é dotado de uma força, digamos assim, chamada poder constituinte. Poder constituinte. Pô, cabeça, mas eu achei que o poder constituinte era o responsável pela criação da Constituição Federal. Tá certíssimo. Só que como o Estado tem uma Constituição, que é a Constituição estadual, o Estado também tem o poder constituinte. Só que o poder constituinte do Estado é o poder constituinte decorrente. Na verdade, ele se chama derivado decorrente. Esse é o termo completo e adequado e correto para o Estado, tá bom? A Constituição Estadual, que é quem regula a estrutura do Estado, é quem define as principais e mais importantes regras do Estado, ela é subordinada à Constituição Federal. Vamos fazer uma análise que é a seguinte, e eu acho que isso vai ajudar muito na hora de você estudar sobre Estados. Olha só, poder constituinte originário. Tudo bem? Poder constituinte originário. Para você que já estudou a teoria do poder constituinte, você sabe que o poder constituinte originário é o poder responsável, ele é o poder responsável pela criação da Constituição Federal. Belezinha? Tranquilos? Sussa? Então tá bom. Esse é o poder responsável pela criação da Constituição Federal. Ok, quando o poder constituinte originário elabora uma Constituição Federal, ele estabelece regras sobre a estrutura do Estado. Esse Estado que eu estou me referindo aqui é a República Federativa do Brasil, tá bom? Beleza? Tudo bem? Ao elaborar uma Constituição como a nossa, que criou a República Federativa do Brasil, se estabeleceu a ideia de federação. E quando eu penso em federação, eu penso em unidade federada. O que é uma unidade federada? Uma unidade federada é um Estado membro, que é o objeto da nossa aula de hoje. Estado membro. Então perceba que o poder constituinte originário, ao criar a Constituição Federal, ele estabeleceu regras sobre a estrutura do Estado brasileiro, mas também estabeleceu regras sobre a estrutura da federação, que é formada por unidades federadas. Dentre essas unidades federadas, nós temos aqui os Estados membros. Nesse mecanismo de formação do Estado maior, que é a República Federativa do Brasil, se autorizou que cada Estado tivesse a sua Constituição estadual. Se autorizou que cada estado tenha a sua Constituição estadual. Beleza? Sussa? Tranquilos? Ótimo! A gente bem sabe que o poder constituinte originário tem uma característica interessantíssima. Ele é ilimitado. Ele não tem limites para o exercício do seu poder. Isso é uma visão tradicional do poder constituinte originário. Hoje, modernamente, a gente já entende que existem alguns limites. Mas vamos trabalhar com o conceito originário. Por que eu quero trabalhar com o conceito originário de poder constituinte originário contigo? Fazendo uma revisão e apresentando para quem ainda não conhece. Pela seguinte razão.
Quando o Estado é criado, eu não tive limites para estabelecer as regras principais da estrutura do Estado e nem limites para estabelecer regras pertinentes à federação. Então eu criei a federação formada pela união indissolúvel de unidades federadas, uma dessas unidades federadas, Estado-membro. E cada Estado-membro terá a sua Constituição Estadual. Quem é que vai produzir a Constituição Estadual do Estado-membro? É o que a gente chama de poder constituinte derivado decorrente. Beleza? Derivado decorrente. Esse poder constituinte derivado decorrente é autorização do poder constituinte originário. Então, tanto o poder constituinte decorrente como a Constituição Estadual são subordinados ao poder constituinte originário e à Constituição Federal de 1988. Eu estou te falando agora, eu estou te mostrando, estou te contando sobre estados federados e eu consegui te levar até a teoria do poder constituinte para que você consiga entender que essas unidades federadas têm suas constituições estaduais decorrente da criação do trabalho do poder constituinte derivado decorrente e eles são subordinados ao poder constituinte originário e à Constituição Federal de 88. Isso é para que você tenha em mente que um Estado nunca poderá desrespeitar a Constituição Federal. Uma Constituição Estadual nunca poderá desafiar a Constituição Federal. E quando nós tivermos a situação de uma Constituição Estadual contrariando a Constituição Federal, eu tenho aí um conflito entre normas constitucionais federais e constitucionais estaduais. Isso vai desafiar o Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Então, quando a gente estuda a criação dos Estados-membros, a estrutura, a formação e as regras, a gente acaba entrando nessa esfera de normas que são limitadas. As normas estaduais são todas limitadas, todas elas devem obediência a quem? A Constituição Federal. Mas por que é que elas devem obediência à Constituição Federal? Porque eles só existem, Estado, unidade federada, poder constituinte decorrente e a Constituição Estadual só existem porque este cara aqui, o poder constituinte originário, o que deu origem ao Estado brasileiro, permitiu que assim fosse. Então, esse entendimento básico aqui serve para você concluir que a Constituição Estadual está sempre subordinada à Constituição Federal. Nenhuma regra da Constituição Estadual poderá desrespeitar a Constituição Federal. E quando isso acontecer, você simplesmente tem um vício de constitucionalidade na norma estadual e ela vai ser objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então percebam que essa estrutura do país, com essas divisões, ela não existe por acaso. Ela não existe por acaso. Quando o legislador constituinte originário autorizou a formação de unidades federadas, autorizou a fazer, por exemplo, esse traço limite da Bahia, do Tocantins, do DF, de Goiás, Mato Grosso e por aí vai. E cada uma dessas unidades tem sua respectiva Constituição Estadual, que vai tratar de regras estaduais pertinentes à estrutura do Estado. Pertinentes à estrutura da unidade federada, como regras aplicadas à governadoria, regras aplicadas à Assembleia Legislativa, regras aplicadas ao cidadão que vive em um desses territórios. As constituições estaduais são muito ricas em direitos fundamentais. A de São Paulo é show de bola, né? A gente acabou de gravar aqui o texto dela para concurso público, e eu vi dispositivos fantásticos lá. A do estado de Mato Grosso é bacana. Enfim, cada Constituição estadual tem a sua característica e leva em consideração justamente o povo que vive ali, tá bom? Distrito Federal, cuidado, o Distrito Federal, aqui esse em branco, não é estado. DF não é estado, ele é o distrito do país. E ele é tratado como se fosse Estado. Como assim, cabeça? O DF é tratado como se fosse Estado? É porque o DF, ele possui as mesmas competências legislativas e executivas que o Estado de Minas Gerais, por exemplo. Que o Estado do Espírito Santo, Tocantins, Pará. Ele legisla e executa nas mesmas competências que as unidades estaduais. Só que tem um detalhe.
O DF não tem Constituição Estadual. O DF, aqui para a galera do Facebook, não tem Constituição Estadual. O DF tem lei orgânica, como os municípios possuem. Município também não tem Constituição Municipal. Município tem lei orgânica. Beleza? Sussa? Tranquilos? Então vamos para frente. A República Federativa do Brasil possui 26 Estados-membros e o Distrito Federal, somando aí 27 unidades federadas. Então, sempre que você for pensar no Estado brasileiro, na Federação Brasileira, lembre-se, são 26 Estados-membros mais o DF. O DF não é Estado, tá? O DF não é Estado e também não é município, mas ele é uma unidade da Federação. Então, aqui o que a gente tem? 27 unidades federadas. Nem sempre foi assim. Vou mostrar para vocês um videozinho que vai rolar aqui nessa área em branco, que vai mostrar a formação do Estado brasileiro, ou do Brasil desde o seu período colonial, e vai mostrar quantas divisões nós já tivemos. Ele é muito bacana, eu tirei esse videozinho da Wikipédia, e ele é muito legal, vamos ver. Olha só. Como é que era? 1534, capitanias hereditárias. Depois, olha só o estado de Maranhão, o tamanho dele, né? 1709, olha a configuração, cadê o Acre? Mato Grosso, olha o tamanho, Goiás, olha o tamanho de Goiás. 1823, Cisplatina, isso aqui é Uruguai, né? 1889, 1943, tá vendo as mudanças? 1990 é a configuração que nós temos hoje. Mas nem sempre foi daquele jeito. Olha só, tá voltando o GIF aqui, né? Estado do Maranhão era metade do país em determinada época, né? Estado de São Paulo, Grão-Pará. Olha o tamanho do Grão-Pará, gigantesco. Maranhão era enorme também, né? Goiás era gigantesco. Mato Grosso, olha o tamanho do estado de Mato Grosso. Hoje ele está aqui em 3 pedaços. Mato Grosso do Sul e Rondônia está aqui. É essa a configuração atual. Hoje o Estado brasileiro tem aquela configuração, não tem a configuração, e isso não é definitivo, essa configuração não é definitiva. No futuro a gente pode mudar. Muita gente quer dividir, por exemplo, o Estado de Mato Grosso, transformar ele em 3. Algumas pessoas querem dividir o Estado do Pará, outras querem dividir o Estado do Amazonas, porque eles são áreas muitíssimo grandes, muitíssimo grandes. Então a discussão sobre mudanças territoriais, ela é sempre recorrente na história do Brasil. Por isso que a Constituição da República traça regras específicas sobre divisão de estados. E a gente vai conhecer um pouquinho disso agorinha, né? Então, como a Constituição Estadual ela é fruto do poder constituinte decorrente. Ela é fruto do poder constituinte decorrente. E esse poder constituinte decorrente, derivado decorrente, ele é responsável pela elaboração da Constituição do Estado, membro, e também pelas reformas. Então, muito cuidado aqui. O poder constituinte decorrente, ele é responsável pela criação de uma Constituição Estadual e também é responsável pela alteração da Constituição Estadual. São duas grandes funções que ele tem. A Constituição Estadual estabelece regras pertinentes à estrutura do Estado, da administração pública estadual, servidores, serviços públicos, municípios também, etc. Muitas regras pertinentes à estrutura do teu Estado, elas só existem porque a Constituição Estadual assim fez a previsão. Muitas vezes a gente tem uma competência, sei lá, vinculada a algum órgão público, é porque a Constituição Estadual dessa forma estabeleceu, né? As competências estaduais, segundo a Constituição Federal, as competências estaduais, segundo a Constituição Federal, são reservadas são reservadas ao Estado desde que não tenham lhe sido negadas. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso é um pouco interessante, né? A gente tem na Constituição algumas classificações de competência. Então eu vou colocar duas aqui, tá? Competência expressa e a competência residual. Competência expressa e competência residual. É muito comum na Constituição a competência expressa aplicada para a União e aplicada para municípios. O que quer dizer isso? Expressa porque a Constituição Federal de 88 expressamente disse que a competência A cabe à União, a competência B cabe à União, a competência C cabe à União, e aos municípios cabe a D, a E e a F. Ou seja, está escrito lá que os municípios de União podem legislar ou podem executar diante dessa situação. Mas para os estados não fala nada.
Por que a gente fala que a competência do Estado é uma competência residual? Estado. Por que a gente fala que a competência dos Estados-membros é residual? Por uma razão simples. Quando a competência não for dada expressamente aos municípios, quando a competência não for dada expressamente para a União, ela será do Estado. Por isso, competência residual. O que sobrou, o que não foi dado para a União e o que não foi dado para os municípios ficou para o Estado. Essa é a grande sacada da lógica da organização e da lógica da classificação das competências dentro da estrutura da Constituição Federal. Por isso que é muito comum você enxergar em prova a afirmação seguinte, de que Estados-membros são detentores de competência residual. E isso é verdade. Competência residual é aquela que não foi negada para o Estado. Mas a redação legislativa, ela vai estar da seguinte forma: a competência não foi negada porque foi dada a alguém. Esse é o lance bacana, né? Quando eu dei expressamente uma competência para a União ou para o município, eu neguei silenciosamente, digamos assim, para o Estado. Agora, se eu não dei para a União e não dei para o Estado e não apliquei para ninguém, eu posso dizer que essa competência é residual do Estado, tá bom? Beleza? É o que a gente chama de competência residual, tá aqui embaixo, ó. Serão reservadas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição. A técnica legislativa não diz assim, não será concedida tal coisa para o Estado. Não, ela faz diferente. Será concedida para a União, será concedida para o município, será concedido sei lá para quem a competência tal. Então, quando tem essa redação indicando de quem é a competência, não é do Estado. Por isso a gente fala em competência residual. Acontece que essa questão da competência residual não encerra todo o assunto. Não encerra todo o assunto. Algumas competências dos Estados são expressas. Por exemplo, a competência para explorar gás natural. O Estado detém expressamente essa competência lá no artigo 25 para explorar gás natural. Não deram para a União, não deram para o município, mas indicaram expressamente para os Estados-membros. Então, a competência, nem toda a competência estadual, ela é residual. A gente tem aí modulações dessa regra. Aqui tem um julgamento do Supremo Tribunal Federal falando um pouquinho da competência legislativa residual. E olha que interessante. Os Estados-membros são competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal. A prestação de transporte urbano consubstanciado no serviço público de interesse local é matéria albergada pela competência legislativa dos municípios, não cabendo aos Estados-membros dispor sobre esse respeito. Aqui nós temos um julgamento do STF falando de competências para o Estado e competências para o município em relação ao transporte coletivo. Vamos fazer o seguinte desenho, olha só. Aqui nós temos a querida Cuiabá, beleza? E aqui do lado, menor, porque é interior, né? VG, Várzea Grande, Cuiabá e Várzea Grande. E aí a gente tem um transporte coletivo que atravessa as duas cidades, tudo bem? Atravessa as duas cidades. Percebam que nesse caso eu tenho transporte coletivo intermunicipal, não é interestadual, intermunicipal, beleza? Intermunicipal. Então quem é que vai regular esse transporte coletivo? A cidade de Cuiabá? A cidade de Várzea Grande? Não. Por que não? Porque eu tenho interesses locais em VG que não são os mesmos interesses locais de Cuiabá. Nesse momento, aparece uma outra estrutura maior que os dois e vai tratar desse assunto, que é o Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso é que vai tratar desse transporte intermunicipal, porque ele é o ente que está acima das duas estruturas, é maior do que as duas estruturas e detém condições constitucionais para tratar do assunto. Então o Supremo Tribunal Federal, a hora que enfrentou esse tema, ele disse o seguinte:
Se o transporte fosse só aqui dentro da cidade de Cuiabá, por exemplo, ó, só aqui dentro, só essa linha de ônibus, é só o município de Cuiabá que fala sobre o assunto. Se fosse só aqui dentro em Várzea Grande, seria só o município de Várzea Grande. Mas como eu tenho um transporte coletivo que ultrapassa os limites territoriais das duas cidades, eu tenho que chamar um ente maior, um ente mais abrangente. Quem que é esse ente político-administrativo mais abrangente e que contém o território dos dois municípios? Estado de Mato Grosso. Então, o Estado de Mato Grosso aparece com o que a gente conhece como Agência Estadual, Agência Estadual de Transporte. Aqui é uma agência estadual de transporte, uma agência reguladora, né? A AGER, se eu não me engano, o nome dela. É ela que vai estabelecer regras, vai conceder a linha, vai fazer a licitação para concessão desse transporte coletivo. Isso é competência estadual. Não posso deixar na mão dos municípios. Cabesse se fossem dois estados, um transporte interestadual. Se fosse interestadual, aí a União é que entraria na parada para tentar de alguma forma resolver essa questão. Beleza? Sussa, tranquilos? Então esse julgamento do STF ele é muito bacana porque ele é esclarecedor, né? As competências que afetam só interesse local, observando aí o princípio da preponderância ou da predominância dos interesses, nós teríamos só o município discutindo. Agora, como eu tenho um transporte intermunicipal, quem tem que atuar é o Estado, né? Não se deve ignorar o fato de que os estados possuem competência comum com a União, Distrito Federal e municípios. Além da competência residual que os estados têm, nós temos aqui a competência comum. Também tem a competência concorrente, né? A competência comum, que está lá no artigo 23 da Constituição Federal, competência comum, que está lá no artigo 23 da Constituição Federal, também é chamada de competência cumulativa, paralela, e aí lá no 24 a gente tem a concorrente. Belezinha? Sussa, tranquilas? Olha só, outras competências expressas, né? Artigo 25 caput, nós temos competências definidas para o Estado, é aquela do gás natural. No artigo 155, eu tenho tributação sobre ICMS, por exemplo. Pode ser delegada pela União ou transmitida pela União, a gente viu isso na aula passada, uma competência legislativa, que vai ser uma competência expressa, né? União e município sempre têm competência expressa, é só o Estado que fica nessa história de competência residual. Mas o lance desse ponto da aula é te mostrar de forma muito tranquila que nem toda competência estadual é residual. Nem toda competência estadual é residual. A gente tem competências expressas também. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos tratar de um outro assunto agora importante ainda nessa aula de estados, que diz respeito a algumas figuras que recorrentemente caem em prova, né? Região metropolitana, micro-regiões, aglomerados urbanos. Essas informações aqui eu tirei de uma obra específica, que é a obra do professor Pedro Lenza. Eu utilizo muito o livro do professor Pedro Lenza para concluir, para complementar as informações importantes para nossas aulas. Então vejam só o que a gente trouxe aqui. Região metropolitana constitui-se em um conjunto de municípios cujas sedes se unem com certa continuidade territorial, urbana, em torno de um município polo. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Esse conceito de região metropolitana seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho uma cidade polo, que é essa maior, entendeu? Beleza? E aí, ao redor da cidade polo, eu tenho outras cidades menores, ou até algumas grandinhas, mas perceba que todas têm uma ligação territorial. Isso aqui é o conceito que a gente chama de região metropolitana. E agora? Cadê? Tá aqui, região metropolitana, tá? Vamos lá. Região metropolitana. A cidade de Curitiba, no Paraná, onde moram os meus pais, tem exatamente essa situação aqui. Próximo de Curitiba nós temos uma cidade chamada Campo Largo. Aqui a gente tem outra chamada São José dos Pinhais. Tudo grudado. Né? Aqui tem uma chamada Piraquara. Tem uma outra aqui chamada de Pinhais.
Aí tem um monte de cidadezinha grudada em Curitiba, todas ao redor de uma grande cidade polo. Aí eu posso, por legislação específica, constituir uma região metropolitana. Isso é um pouco diferente do que nós vamos conhecer como micro-regiões. Olha só o conceito de micro-região que o professor Pedro Lenza traz na obra dele e que é muito importante para o nosso estudo. Olha lá. Formam-se grupos de municípios limítrofes com certa homogeneidade e problemas administrativos comuns, cujas sedes não sejam unidas pela continuidade. Olha a grande diferença daqui, ó. Não sejam unidas pela continuidade. Ao passo que aqui eu tenho municípios que se unem com certa continuidade, eles têm alguma ligação, né? Já na micro-região, não, eles não possuem ligação e são situações diferentes. Quando eu identifico isso na prova, eu consigo me guiar corretamente de forma tranquila. Aglomeração urbana carecem de conceituação, mas desde logo se percebe que trata de área urbana sem um polo de atração. É muito comum falar em aglomerados urbanos pela sua desorganização. Um amontoado de regiões, um amontoado de grandes bairros. O Distrito Federal é uma situação muito interessante, muito parecida com isso. Por que que é? Porque a gente não tem no DF nós não temos um município instalado, não existe município instalado lá. E quando eu falo em Águas Claras, Samambaia, Taguatinga, Guará, Novo Gama, Valparaíso e tudo mais, eu estou falando ali de uma região que é do entorno e que são chamadas de cidades satélites também. Isso tudo é um grande aglomerado urbano, é um aglomerado urbano porque não tem limite territorial dizendo exatamente onde começam Águas Claras e onde começa o Guará, por exemplo. Não tem essa identificação. Onde termina Águas Claras e começa Samambaia. Não tem essa classificação, né? E isso é muito interessante porque a gente acaba no aglomerado urbano. Mas o governo do Distrito Federal sabe onde começa e acaba, sabe administrativamente, porque eu não tenho ali uma legislação dizendo que a administração de Taguatinga ou de Samambaia ou de Águas Claras é independente da administração no plano piloto. E isso é um grande aglomerado urbano, só que lá é muito organizado, né? Diferente de outros pontos do país em que impera a desorganização. Aqui existe uma outra discussão muito importante, na verdade são informações importantes que você deve ter sobre a natureza jurídica de micro-regiões, aglomerados urbanos ou regiões metropolitanas. Há quem diga o seguinte, que são órgãos públicos. Uma região metropolitana seria um órgão público. Tem gente que diz que seria uma autarquia. Tem gente que diz que seria uma agência reguladora. Pô, cabeça, isso aí é importante você saber, mas não é o fundamental nessa aula toda. Isso aqui é para enriquecer de detalhes a tua informação e caso algum examinador ou a pancada da cabeça resolva perguntar, você já sabe, seu material de apoio está aí. Você já sabe que um aglomerado urbano, uma região metropolitana, uma micro-região pode ser chamada de órgão público. Se é órgão público, vai ter um pessoal específico para administrar. Ou autarquia, aí você faria parte da administração indireta de determinado estado, né? Ou ainda uma agência reguladora. O fato é que nós não temos entendimento pacífico sobre o assunto e paciência, né? Vamos aproveitar como tá e deixar rolar, beleza? Tranquilos? Sussa? Então vamos pra frente. Vamos falar mais um pouquinho aí da competência dos estados. Exploração dos serviços locais de gás canalizado. Essa é uma competência dos estados. Tal serviço não pode ser regulado por medida provisória. Onde é que a gente encontra isso? Artigo 25, parágrafo 3º da Constituição da República. É muito claro sobre esse ponto. Os estados poderão, olha só que bacana, os estados poderão, mediante lei complementar, instituir aquelas regiões metropolitanas que nós falamos, aglomerados urbanos e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui por uma seguinte razão. A região metropolitana, o aglomerado urbano ou a micro-região, ela deve, ao ser formada por uma lei complementar, nesse caso é uma lei complementar estadual, ela deve ser formada com um propósito específico. Então vejam só, a gente tem aqui todo esse agrupamento, ele servirá para quê? Para planejamento
e execução de funções públicas de interesse comum. Então, nós temos aqui a situação de uma região metropolitana, por exemplo, que tem problema de água. Diversos municípios de determinada região do estado têm um problema sério de água, então eu posso reconhecer aqueles municípios como uma região metropolitana com a finalidade de melhorar uma atividade pública, uma função pública, um serviço público, que é o fornecimento de água, fornecimento, tratamento e coleta de esgoto, né? Fornecimento, tratamento de água e a coleta de esgoto. Aí eu posso fazer. Teria uma finalidade, uma razão, um objetivo de se montar uma região metropolitana ou uma microrregião ou ainda um aglomerado urbano. O fato é que para a formação de qualquer dos três é necessário, é fundamental que nós tenhamos uma razão, um objetivo. E isso vai parar dentro da lei complementar. Se não tiver na lei complementar, eu tenho aí um vício de constitucionalidade da formação de qualquer desses elementos. E é bom lembrar, região metropolitana, aglomerado e microrregião não possuem autonomia como Estado-membro. Eles não são portadores da tríplice capacidade, autogoverno, autoadministração e autolegislação. Isso é feito, esses agrupamentos são feitos por lei complementar para fim de planejamento de serviços públicos ou de execução de serviços públicos, visando sempre a eficiência, a economicidade e a solução de problemas apresentados na região. Belezinha? Sussa, tranquilos? Já deu nosso horário? Vamos fazer um intervalinho dos 30 minutos, vai lá, toma uma aguinha, dá uma esticada, né? Relaxa um pouco, respira e volta. Beleza? Te aguardo aqui. Vamos lá? Vamos continuar então? Agora a gente dá continuidade na nossa aula e vamos falar dos bens do Estado. O que a gente tem de bens do Estado? Pera aí, eu não pulei a tela não? Não pulei não. Vamos lá. Vamos falar dos bens do Estado, né? Existem bens expressamente previstos para o Estado e a gente vai conhecê-los agorinha. Vamos lá, quem já conhece vai revisar. São bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Tranquilo, né? As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem em seu domínio, excluídas aquelas sobre o domínio da União, municípios ou de terceiro. Ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. As terras devolutas não compreendidas entre as terras devolutas da União. Bom, esses bens aqui são exemplos de bens dos estados. Sempre que não for dado para a União e para o município, é possível que o Estado vá lá e consiga garantir como seu bem. Mas fora de regra geral, é isso que está aqui na tela, tá bom? Vamos passar agora para a regra dos deputados. Vamos falar um pouquinho sobre deputados, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, qual é a composição da Câmara, qual é o mandato, enfim. Vamos lá. Segundo o artigo 27 da Constituição Federal de 1988, o número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa corresponderá à seguinte regra, tá? Ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Então vamos lá. Isso aqui é uma regrinha tranquila, né? Deixa eu pegar uma tela branca aqui. Estado de Mato Grosso possui 8 deputados federais. Por essa regra que a gente acabou de ver, o número de deputados estaduais, será o seguinte: vezes 3, que é igual a 24. O número de deputados estaduais é 3 vezes o número de deputados federais. Digamos que o estado de Mato Grosso tivesse 10 deputados federais. Não tem, mas digamos que tivesse 10. Então o número de deputados estaduais seria 30. Belezinha? É uma regra simples, é a regra do triplo. Tá? É a regra do triplo. Digamos agora que o estado de Mato Grosso possui 12 deputados federais.
12 deputados federais. Então teríamos 36 deputados estaduais. Belezinha? Então tá bom. Agora eu vou mudar essa regra aqui. Vai mudar a conta também, presta atenção. Agora você presta muita atenção. Digamos que o estado de Mato Grosso tenha 13 deputados federais. Quantos deputados estaduais eu tenho? Essa regra do 3, ela será decomposta. Agora eu passo a ter duas regras. Como assim duas regras? Até o limite de 12 deputados federais, eu multiplico por 3 e eu tenho 36. Multiplico por 3 e tenho 36. É a regra que a gente já conhece. Mas quando eu passo desse número 12, aqui eu passei para 13, tem um a mais. Então esse excedente do 13, eu pego 36 mais 1. 37. O número de deputados estaduais seria 37, caso eu tenha 13 deputados federais. Vamos lá, vamos continuar fazendo contas aqui para você entender como é que funciona bem essa regra, tá? Olha lá, vou mudar o número de deputados federais outra vez, olha lá. Agora o número de deputados federais são 15. Como eu tenho que ir até o 12, eu mantenho esse número 36. Mas de 12 para 15, quantos sobraram aqui? 3. Então eu vou acrescentar 3. 36 mais 3, 39. Olha lá que legal. 39 deputados estaduais. Vamos exagerar na numeração agora. Vamos exagerar um pouco, né? Eu tenho agora o seguinte. Eu tenho agora 30 deputados federais. 30 deputados federais, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 30 menos 12. 18. Então tá, eu pego 12, multiplico por 3, chego em 36. A diferença de 12 para 30 são 18. Então eu vou fazer 36 mais 18. Então olha só, 36 mais 18... 14, 54 deputados. Tranquilos? Olha só, quer saber quantos deputados, por essa regrinha aqui, dá para você saber quantos deputados, por exemplo, tem em São Paulo. Quantos deputados estaduais existem em São Paulo? Eu parto da seguinte regra. Eu sei que São Paulo tem 70 deputados federais. 70 deputados federais. Eu vou tirar de 70, 12. Porque esses 12 eu vou multiplicar por 3 e vou transformar em 36 estaduais. 70 menos 12 que eu tirei da conta ali, 8, 58. Então eu sei que de 12 para 70... eu tenho aqui 58 deputados. Eu vou pegar 36 mais 58. Vamos fazer a conta aqui. 58 mais 36, 14, 94 deputados. É isso? 94? 14, 6, 94 deputados. Quantos deputados estaduais São Paulo tem? 94. Belezinha? É assim que funciona essa regra. Ela é super tranquila, é uma regra matemática, mas é super tranquila. Agora, o examinador pode ser um carniceiro, né? Ele pode ser o carniceiro, ele pode ser o cara da motosserra, né? E ele pode vir com graça para você dizendo o seguinte: o Estado possui 40 deputados estaduais. Quantos deputados federais existem para esse Estado? Ô cabeça, agora virou aula de lógica, de matemática? Não, meu amigão, isso aqui é só para você aprender essa regra de forma matemática e poder usar isso sempre, sem precisar ficar decorando nada, né? Então, olha só, eu tenho 40 deputados estaduais, beleza? A pergunta é, quantos deputados federais eu tenho?
Vamos lá. Eu sei que a cada 12 deputados federais eu multiplico por 13 e chego a 36 estaduais. Então, se eu tenho 40 deputados estaduais e sei que 12 deputados federais equivale a 36, eu vou fazer isso, 40 menos 36, e vai me sobrar 4. Olha só que interessante. Eu tenho 40 deputados estaduais, mas eu sei que desses 40, 36 são decorrentes da primeira regra, que é a regra do triplo. Então eu já posso tirar aqui 12 deputados federais. Isso é certeza, eu já sei que eu tenho. Mas e aí? Como é que eu cheguei no número 40 deputados estaduais? Porque se eu chego em 36 pela regra do triplo, eu tenho que pegar a diferença de deputados estaduais e somar para chegar a 40. Então eu faço o cálculo inverso. Vamos sobrar 4 deputados federais. Eu vou adicionar aqui, ó, 16 mais 4 deputados federais. Isso vai me dar 16 deputados federais. Beleza? Cabeça, não entendi. Vamos lá, vamos fazer a conta de volta agora, né? Vamos tirar a prova. Olha só, tenho 16 deputados federais. Eu sei que 12 vezes 3 é a regra do triplo. Então eu tenho 36 estaduais. De 12 para 16 sobraram quantos deputados federais? 4. Esses aqui eu vou somar. Resultado final, 40. Belezinha? Tranquila a regra, né? Você vai fazendo isso até brincando. Para que você vai fazer isso até brincando? Para você memorizar tudo o que for possível sobre a regra de deputados estaduais. Belezinha? Sussa, tranquilos? Agora eu vou te apresentar a regra como está escrita na Constituição e você vai ver que vai ficar mamão com açúcar, vai ficar super tranquilo, moleza, baba, né? Então vamos lá. Vamos resolver essa parada aqui agorinha, tá? Só apagar esse telão gigante aqui e a gente já vai para lá. Olha só. O que vai rolar? Como é que eu sei o número de deputados estaduais? Ao triplo de representação do Estado da Câmara dos Deputados. Eu sei que a cada 12 eu multiplico por 3. Atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Pô, quando a gente lê isso, parece uma coisa absurda, né? Poxa, como é que eu vou fazer essa conta e tal? Não estou entendendo. Do jeito que eu te expliquei, você já sabe que a cada 12 deputados federais eu multiplico por 3, é a regra do triplo. E se eu tenho mais de 12 deputados federais, eu vou adicionando a diferença acima de 12, somando, aí eu não multiplico mais. São duas contas que a gente vai fazendo. O mandato de cada deputado estadual é de 4 anos, né? E aplicam-se as regras da Constituição Federal para os deputados estaduais da seguinte forma: eles são eleitos pelo sistema proporcional, eles são portadores da inviolabilidade, da imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos, incorporação às Forças Armadas. Todas as regras aplicadas aos deputados federais eu vou aplicar também para os deputados estaduais. São normas de repetição obrigatória. Então, da mesma forma que um parlamentar federal tem prerrogativa de foro, tem imunidade parlamentar, né, consegue se aposentar depois de 8 anos apenas contribuindo para a Previdência Parlamentar, com um salário de R$33 mil por mês, eu vou aplicar essas regras para o deputado estadual. Bacana, né? Cabeça, espera aí, eles aposentam depois de 8 anos. Ou seja, o deputado federal que ficar 2 mandatos lá, ele sai aposentado, com remuneração integral. Bacana, né? Muito bacana. Você, meu amigão, segundo as regras constitucionais, tem que contribuir 35 anos para a Previdência para poder se aposentar com uma parte da remuneração que você ganha como servidor público, né? E agora com a nova PEC da Previdência, a PEC 287, se você quiser aposentar com 100% da média da sua remuneração, você vai ter que contribuir 49 anos. Quase nada, né? Quase nada. Dá até tristeza, né? Mas vamos lá, a gente tem que ser forte, passar para frente e foco nos estudos. Bora? Vamos para a próxima tela então para a gente entender o que está rolando aqui. Vamos ver quanto é que os deputados estaduais ganham, né? Qual que é a grana deles? Olha lá. Subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, né?
O limite do subsídio do deputado estadual corresponde a 75% do subsídio do deputado federal, observado sempre o teto constitucional, tá? Então são dois limitadores. Um deles ele vai ganhar 75% do que ganha um deputado federal, até 75% do que ganha um deputado federal, ou até o teto. Por que ou até o teto? Porque se o teto estadual for um valor inferior aos 75% do subsídio do deputado federal, ele vai ganhar o teto estadual. Ele não pode ganhar acima do teto estadual. Ninguém pode ganhar acima do teto estadual. Lembrando que o teto estadual ele pode ser múltiplo, né? Eu posso ter um teto para o legislativo, um teto para o judiciário e um teto para o executivo. Ou um teto único, que seria o teto do judiciário. Compete às assembleias legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Isso aqui é uma função atípica das assembleias que podem, podem agir como se fosse o próprio executivo, né? A função atípica e executiva do legislador. Aqui o legislador acaba atuando como administração pública, né? Dando provimento a cargos, fazendo contratos, licitações, pagando pessoal, recolhendo impostos e tudo mais. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Para regular o processo legislativo estadual, eu preciso de uma norma estadual, tá? Bora lá? Vamos analisar agora a situação dos governadores. Governador e vice-governador de estado terão mandato de 4 anos. Deputados e governadores têm mandato de 4 anos. Vice-governador também tem mandato de 4 anos. Uma coisa interessante a gente observar é que quando nós votamos no chefe do executivo, presidente da república, governador e prefeito, nós não votamos em uma pessoa, nós votamos em uma chapa, porque a gente vota no presidente e no vice-presidente, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito. Então para de pensar que o vice-prefeito não recebeu o voto, ou se ele assumiu o poder em caso de impeachment, o vice assumiu o poder em caso de impeachment, que ele é um golpista, tá? Para de pensar nisso, porque você votou nele. Se você não votou, alguém votou nele, tanto que a chapa dele foi eleita. Constitucionalmente, falar que isso é golpe, isso é incorreto. Não estou aqui defendendo o atual governo que assumiu a presidência do país após o impeachment. Não, pelo contrário, tem nada a ver com isso. Aliás, tem muito a ver com isso, porque eu estou indignado, né? Assim como muitos brasileiros. Mas isso não se chama golpe. Por que não se chama golpe? Porque ele foi legitimamente eleito, assim como foi o presidente. Chega a soar estúpido falar que isso é golpe porque ele não é legítimo. Galera, não gosta do atual presidente? Tá bom, xinga ele e a mãe dele, mas não fala besteira dentro do direito constitucional. Não vai falar besteira por aí, ele é ilegítimo. Para de asneira. Não há ilegitimidade. Ele foi eleito com votos populares junto com o candidato a presidente. O voto era para os dois, não era para um só. Então, entenda que quando você vota no chefe do executivo, automaticamente você vota no vice-chefe. Aliás, muitos dos votos que levam alguém à vitória de uma eleição para chefes do executivo advêm do vice, do candidato a vice. Tá bom? Então pare de falar que é ilegítimo. Você pode falar o que você quiser do governo, que o cara é picareta, pilantra, bandido, ladrão, que é terrorista, enfim, o que você quiser. Mas não fale que o vice, quando assume a presidência, ou a governadoria, ou a prefeitura, que ele é um ilegítimo. Do ponto de vista do constitucional, ele é tão legítimo como o titular do cargo. Tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? A eleição do governador e do vice-governador será no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno. É uma eleição pelo sistema majoritário de 2 turnos, não é majoritário simples. Toda eleição de governador, ela pode ser majoritário simples ou majoritário de 2 turnos. Quando é que eu sei que vai acontecer uma ou vai acontecer outra? Olha só, majoritário simples. O que é o majoritário simples? 1 turno. Majoritário de 2 turnos. O nome já fala, né? 2 turnos. Para governador, eu posso ter um ou outro. Como é que eu sei que vai ser só primeiro turno? Com uma situação só.
eu tenho 50% dos votos válidos mais um voto. Fui eleito em primeiro turno. Ou seja, eu tenho 50% dos votos válidos mais um. Ah, eu não consegui 50% mais um. Tudo bem, eu consegui 49%. Então nós vamos para o segundo turno. E aí no segundo turno, isso vai ser decidido pela maioria simples. Beleza? Pela maioria simples. Quem fizer mais voto leva, independente de atingir 50%. Os 50% aqui passam a ser irrelevantes, tá? Isso vale para eleição de governador e presidente. E para prefeito? Se o do prefeito for de 2 turnos, beleza, também vale para do prefeito. Mas não é qualquer eleição para prefeito que é de 2 turnos. Para eu ter eleição para prefeito de 2 turnos, eu preciso ter pelo menos 200 mil eleitores, eu ia falar besteira, 200 mil eleitores na cidade, tá? Se eu não tiver 200 mil eleitores, um abraço pro gaiteiro, não vai ter segundo turno, vai ser tudo resolvido em primeiro turno simples, tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Cabeça, se for para prefeito, que só tem uma eleição de primeiro turno, é só quem reunir 50% mais um? Não. Nas prefeituras, onde o primeiro turno, onde não tem eleição de 2 turnos, ou seja, eu só vou ter primeiro turno, quem fizer a maioria dos votos leva, tá? Não preciso atingir o limite de 50%. Belezinha? Sussa, tranquilos? Mas isso é para prefeitura. Para governador e presidente não, segue esse esquemão aqui. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Eleição, portanto, do governador e do vice-governador será em primeiro turno. Se ele for eleito no primeiro turno, acabou. Ah, deu segundo turno, então vai ser para o último domingo de outubro o segundo turno. Beleza? Posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente. A eleição em 2016, posse em janeiro de 2017. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta. Se ele é governador, ele só pode ser governador. Tem uma exceção para isso. Chega a ser engraçado, né? Se ele passar em concurso público, ele não perde o mandato. Olha aqui. Posse em virtude de concurso público e observado o artigo 38, inciso 1, inciso 4, inciso 5 da Constituição Federal. E aí eu tenho um afastamento pelo mandato. Nesse caso, ele não perde o mandato. Não perde o mandato, tá? Posse em concurso público vale mais do que qualquer outra coisa nessa hora. Então, via de regra, o governador e vice-governador perdem o mandato se eles assumirem outro cargo. Sei lá, assumir um cargo de ministro, assumir um cargo de secretário, de presidente de autarquia ou coisa do gênero. Ele perde o cargo, né? É muito interessante que, vejam só, perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta. Aqui no estado de Mato Grosso, olha só, aqui no estado de Mato Grosso, nós temos o vice-governador que assumiu a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, assumiu a SEMA. Ele está acumulando cargos. Pô, ele não vai perder o mandato, cabeça? Não. Sabe por que não? Olha para quem é a regra. Governador. A regra não é para o vice-governador. A regra é direcionada para o chefe do executivo e não para o vice. Então, não há problema nenhum do vice-governador acumular cargos. Ele pode acumular. Mas se fosse ele, o governador, ele não poderia. Não poderia. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos para a próxima. O subsídio do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, tá? Essa lei, definida pela Assembleia Legislativa, é que vai dizer quanto o governador ganha. Observado, obviamente, o teto constitucional. Nós temos 3 tipos de teto no Brasil. Teto salarial. Existem 3 tipos, né? E mesmo assim nenhum funciona. Federal, estadual
estadual e o municipal. O teto municipal é o do prefeito. O teto federal é o dos ministros do STF. Ok? Tudo bem? Beleza? O teto estadual, ele pode ser múltiplo. Pode ser o teto do legislativo, o que ganha um deputado, do judiciário, o que ganha um desembargador, ou do executivo, o que ganha o governador. Esse teto estadual, ele pode ser convertido em teto único e levará em conta o que ganha um desembargador. Beleza? Sussa, tranquilos? Interessante isso, né? Existem 3 tipos de teto e nos 3 são desrespeitados o tempo todo. Sempre cria uma regra, um entendimento de que não fere o teto, que é uma vantagem devida e bababá, e vira uma bagunça. Tanto que o país está uma bagunça, né? Essa remuneração do governador, aqui ó, esse ponto, a remuneração do governador, será definida por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. E quando a Assembleia Legislativa definir esse valor, ela tem que observar os tetos existentes. Se for o teto do Executivo, não pode ser superior a ele. Agora, se for o teto único, que seria o dos desembargadores, não pode ser o valor do teto único. Além disso tudo, essa norma que fixar a remuneração do governador, secretários e tudo mais, a gente vai ter que observar que não pode jamais extrapolar o teto dos ministros, do que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. É algo em torno aí de R$33 mil por mês, né? Mais ou menos isso. Eu não sei exatamente o valor, se está em 35 já, ou se já está em 37. Eu acho que já está em 37. Mas enfim, é grana pra besteira, né? É muita grana. Beleza? Sussa, tranquilos? O que a gente tinha para ver sobre o Estado tá aí. A gente já liquidou essa fatura, né? Tranquila aula. Na próxima a gente vai conversar sobre municípios e Distrito Federal e territórios. Essa aula foi preparada com base na Constituição da República, nos livros dos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, julgamentos do STF e no livro do professor Pedro Lenza. Pô, cabeça, você só usa esses? Não, eu não uso só esses, mas é que para essa parte do direito constitucional, esses aqui são os de melhor conteúdo, pelo menos do meu ponto de vista. Quando a gente for estudar o direito à administração pública, lá no direito constitucional, os livros serão outros. Serão outros, porque tem outros livros do direito administrativo que eu uso para trabalhar essa parte do direito constitucional. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então é isso, meu amigão. Você quer mais informações sobre direito administrativo e sobre direito constitucional? Acesse maisadministrativo.com.br ou maisconstitucional.com.br, o site do Cabeça. Acesse aqui no Instagram, @RodrigoAbelmonte, e siga o Cabeça, dê uns likes nos posts do Cabeça, às vezes tem umas coisas engraçadas e, via de regra, tem muita matéria de constitucional e administrativo. No Periscope, onde o Cabeça faz lives ao vivo, muitas delas são gravações aqui das nossas aulas, @RodrigoAbelmonte, sem o E. E no Facebook, siga o Cabeça no Facebook, dê um like, compartilhe com os amigos, Rodrigo Abelmonte. Tem ainda a fanpage do Cabeça, professor Rodrigo Belmonte. Maravilha? Sussa, tranquilos? Te espero na próxima aula para a gente conversar sobre Distrito Federal, territórios, municípios. Forte abraço, fica com Deus, bons estudos. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do Lá Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do Lá Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá
Esse curso custa 10 de 15 reais. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lago Concursos é a melhor preparação para o concurso da SEDUC 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.